ele se sentia abandonado. E no momento onde ele estava abandonado, ele juntava suas forças. E o texto nos mostra que ele estava malhando o trigo no lagar, escondendo aquilo que ele tinha de provisão no lugar onde os inimigos não iriam procurar. Porque o lugar de malhar trigo não era no lugar de malhar uvas. Os inimigos tinham cerco sobre Israel, mas a estratégia a qual Gideão tinha para ele e sua casa, porque dentro dele ele se julgava ser o menor, ele tinha uma missão. E mesmo no tempo de prova, o Senhor aparece para Gideão e diz para ele: vai nessa tua força, homem valente. Vou falar para você: vai nessa tua força, mulher guerreira, homem valente, temente a Deus. Por quê, pastor? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que nela edifica. Se o Senhor não estiver à frente do propósito do teu coração, deixa eu falar para você, pode jogar a malinha, porque nada vai dar certo. Ah, mas queridos, esse texto narrado em Salmos nos diz que se o Senhor for à tua frente, por a edificação da tua casa, do teu lar, pode construir, porque o Senhor é a tua certeza que tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo. Amém, queridos? E deixa eu falar. No tempo da escassez, é tão difícil. É difícil para você que me ouve, é difícil para mim também. Mas a palavra do Senhor nos ensina que aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Sabe o que é viver a provisão do Senhor todos os dias? Sabe o que é viver a provisão do Senhor? Você sentando na mesa e glorificando a Deus por aquilo que Ele te deu para aquele dia. É você olhar. Eu já passei por isso. Já passei por um tempo, numa fase da minha vida, onde a minha mãe ela construía, o meu padrasto construía e eu trabalhava também. Nós edificávamos, tentávamos ajudar. Mas parece que tudo o que nós fazíamos não tinha resultado. Parece que era como se colocasse em um saco furado. Eu me lembro que houve uma fase da nossa vida que nós saímos para trabalhar e nós sabíamos que em casa, naquele período, aquela fase, porque são fases na vida do homem que molda ele. Amém? Existem fases na nossa vida que vai nos moldar, vai moldar o nosso caráter, vai moldar quem você é. Eu me lembro que nós saímos em horários diferentes para trabalhar, para almoçar. Naquele momento a firma estava em transição, ela tinha fechado o refeitório e eles compravam marmitas para servir para os funcionários. Houve dias que nós abríamos a marmita e nós sabíamos que em casa não tinha mistura com nossos filhos, irmãos. Houve fases que nós chegávamos na marmita glorificando a Deus, mas sabíamos que em casa estava um período diferente, estava um período difícil, porque mesmo nós trabalhando, tendo o nosso recurso, parecia que não sobrava. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a aparência para os outros é o que é mais danoso à pessoa, é o que mais afeta a família, porque você vive um status, uma aparência para os outros que não é uma realidade para dentro de casa. E a palavra nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vãos trabalha o que tenta edificar. Se o Senhor não for o centro da tua vida, do teu ministério, as coisas não funcionam. Olha para o teu irmão e fala assim: é simples, é bem simples. Fala para eles: é bem simples. Coloca o Senhor no centro de tudo. Quem aqui já entregou tudo na mão do Senhor? Ah, entreguei minha casa, entreguei minha profissão, entreguei meus filhos. Quem já entregou? O que sobrou nas tuas mãos então? O que sobrou nas tuas mãos?
tem alguma coisa nas mãos. Sabe, quando você entrega o teu casamento ao Senhor, não adianta você continuar lidando simplesmente com a força dos seus braços. Não vai acontecer. Porque você diz ao Senhor em tuas orações: Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque ainda Ele tenta colocar a força nos seus braços. Então, sabe, quando a gente levanta com a certeza que o Senhor está à frente, tudo acontece. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando. Eu estou aqui, estou adorando, e eu sei que o Senhor está edificando a minha casa. Porque aquele que lança o seu fundamento na rocha, querido, pode vir a tempestade que for, não vai destruir aquilo que está sendo edificado. Ah, mas se a gente constrói a nossa casa na areia, vindo a tempestade, não sobrará nada de pé. Amém, querido? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você, abençoar você, o fruto das tuas mãos. Como você mesmo disse, eu já entreguei tudo ao Senhor. Houve um culto completo, sem palavras na Bíblia. Fala para o teu irmão assim: houve um culto completo, sem palavra na Bíblia. Sem palavra. Agora pergunta para ele: aonde foi? Pergunta para ele: aonde foi, pastor? Que houve um culto completo sem palavra na Bíblia. Houve um culto completo, aonde simplesmente a oferta chamou a presença de Deus. É um culto de entrega de Abel e Caim, que vem para trazer ao Senhor, ao altar do Senhor, uma oferta de sacrifício. A oferta do Senhor também é um culto completo. Eu entreguei tudo a Deus. Tudo a Deus. Então tudo começa nas pequenas coisas, pequenas atitudes. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Sim, Senhor. E aí a gente dá a glória depois a Deus pelas nossas conquistas. Ah, mas o ímpio também conseguiu, só que nós não estamos focados somente naquilo que é da terra. Nós estamos focados somente naquilo que é humano. Porque nós acreditamos ao Senhor os créditos das nossas vitórias. Só que ainda que a gente não consiga aquilo que nós queremos, nós ainda assim entregamos ao Senhor todos os créditos da nossa vida. E mais do que isso, quando nós não estivermos mais aqui neste plano da terra, nós sabemos para onde nós iremos. E é para as coisas do céu que nós caminhamos, corremos e percorremos. Só que enquanto nós estamos ainda aqui na terra, nós precisamos de coisas aqui da terra. Nós precisamos por isso. Suprir as nossas necessidades humanas, né? De habitação, alimentação, relacionamento, né? Como diz, nem só de pão viverá o homem, precisamos também nos relacionar uns com os outros, seja no nível matrimonial,
seja no nível de amizade, relacionamento entre pais e filhos. Então, tudo isso existe às mãos do Senhor. Amém? E para nós que somos cristãos, é inevitável fugir do caminho da oração, seja para qual área da vida for. Lá no meu casamento precisa de restauração e é só Deus que pode restaurar. Amém. Oração. Ah, mas o ímpio também tem um casamento bom. E aí? É só o cristão que tem um bom relacionamento? Não. Mas qual é a nossa diferença então? Se tanto o cristão quanto o ímpio podem ter um relacionamento conjugal bom, um relacionamento com um filho bom, qual é a diferença então? Para que eu preciso ir na igreja? Se o ímpio que nem acredita em Deus também pode se relacionar e tem um casamento muitas vezes muito mais estruturado do que muitos que se dizem cristãos por aí. É que nós não estamos focados apenas nas coisas deste mundo. Nós estamos focados também naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro. Então nós estamos com os nossos olhos também neste mundo, porque ainda estamos aqui, mas estamos com os nossos olhos também para a eternidade. E dentro desse olhar para a eternidade, nós não queremos somente chegar lá, mas nós queremos também que aqueles que são casados, que o cônjuge chegue lá na eternidade junto, que os filhos cheguem na eternidade junto, que nós possamos salvar o maior número de pessoas da nossa família, dos nossos amigos, e isso faz parte do nosso propósito. Amém? E por isso oramos pela nossa casa e a nossa família, por isso oramos pelos nossos filhos, por isso oramos pelo nosso emprego, oramos por uma faculdade. Por isso nós buscamos em Deus qual é a vontade dele para nós. Em tudo nós colocamos diante do Senhor e precisamos sim orar, porque o mundo espiritual ele existe e ele é do mal sobre a vida das pessoas. Espíritos que influenciam, que entram nos lares, entram nas casas, isso existe e isso é real. O mundo espiritual precisa ser combatido com armas espirituais. Um casamento que está com problemas, vou dar um exemplo, um casamento que está com problemas por questões de influências espirituais. Como é que você vai romper isso? Guerreando no mundo espiritual. Mas tem um lado também que é o lado humano, que é a questão do caráter, da convivência, do relacionamento. Mas existem também as influências espirituais e nós não podemos negligenciá-las e esquecer que elas existem. Jovens adolescentes que estão passando por situações na vida que são espirituais, precisa ser combatido de forma espiritual. Mas tem a questão também do caráter, do aprendizado, da imaturidade, tem também isso, tudo tem que ser trabalhado. Aquilo que é humano precisa ser trabalhado de forma humana. Amém? A imaturidade, rebeldia. Se é uma questão humana, do comportamento humano que precisa ser trabalhado, são armas humanas. É conversa, é diálogo, é terapia, remédio. Mas existem coisas que são espirituais. E aquilo que é espiritual precisa ser combatido na área espiritual. E aí que entra a nossa questão da oração. O primeiro versículo que eu gostaria de ler, ou o primeiro texto que eu gostaria de ler, está em Efésios. Efésios 6. Amém? Que vai falar sobre a nossa armadura para esta guerra que é espiritual. Amém?
Glória a Deus. Efésios 6:10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Foco nesse versículo. Olha como ele é claro em dizer que nem tudo que vemos é o que estamos vendo. Nossa luta não é contra seres humanos, em outras versões, contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Principados fala sobre príncipes, ou seja, domínios territoriais que estão sobre os lugares. Principados e potestades, e contra dominadores desse sistema mundial em trevas, em algumas versões, dominadores do mal, e contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Continuando, verso 13: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis e sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando-se do escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito e em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Essas palavras são do apóstolo Paulo, ensinando-nos a permanecer firmes no Senhor. Então, uma vez que eu entendo que a minha guerra não é somente contra seres humanos, a minha guerra não é somente contra o meu filho, ou contra os meus pais, ou contra o meu cônjuge, ou contra aquela pessoa endemoniada do serviço que fica atormentando a sua vida, ou aquele seu vizinho perturbado que parece que chega perto do seu, o cão chega junto. A sua guerra não é somente, simplesmente contra pessoas. Amém? Mas a sua guerra é contra principados, demônios que estabeleceram territórios e que precisam ser destronados. O que é destronado? Precisa ser tirado daquele território. Espíritos dominadores do mal. E por onde que vêm esses demônios nas nossas vidas? Vem de portas que nós mesmos abrimos para o inimigo entrar. E quando nós damos essa legalidade, o que é legalidade?
Deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre o que é legalidade, para você entender. Porque nós precisamos entender o que é isso na nossa vida. Eu não tenho casa própria. Minha casa é alugada. Mas eu tenho um contrato assinado legalmente. E a palavra legalidade vem dessa palavra legal. Legal no sentido de lei. Legalmente, ou seja, está dentro da lei. Enquanto eu tenho este contrato assinado, eu posso morar naquela casa, pagando o aluguel devidamente, cuidando, lógico, para que morando de forma normal, eu posso morar lá. E quem pode entrar lá naquela casa? Quem eu permitir, porque eu tenho a chave. Nem a dona do imóvel não pode entrar lá sem a minha permissão. Por quê? Porque eu estou morando lá. Se ela quiser, queria ver como que está a casa, ela vai ter que me avisar com antecedência, agendar um dia que eu possa recebê-la, para que ela possa ver que o imóvel está sendo bem cuidado, se precisa fazer algum reparo. Sim ou não? Porque eu tenho a autorização legal sobre aquele imóvel, ainda que ele não seja meu de propriedade, mas ele é meu, eu tenho autoridade sobre aquele lugar. Amém? E para quantas pessoas eu abrir um portão e deixar entrar, essas pessoas podem entrar. Quem? Mas ela corre o risco dela ser invadida, está arrependida em nome de Jesus, né? Mas aí é uma questão lá já que foge do nosso controle, né? Pode acontecer independente de ser alugado ou próprio. Mas no mundo espiritual isso também acontece. Você tem a sua casa, você tem a sua vida, você tem a sua família, você tem a autoridade sobre aquele lugar. Amém? E o inimigo não tem poder e autoridade sobre aquilo que é seu, independente do que seja. Você tem autoridade sobre a sua casa, você tem autoridade sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Mas assim como na minha casa eu posso abrir o portão para quem quiser entrar, na nossa vida espiritual também nós abrimos muitas vezes a porta para o inimigo entrar de forma legal. Ou seja, sem invadir. Por quê? Porque nós abrimos portas. Ou até mesmo brechas. Porque o inimigo, ele acha um caminho para entrar na nossa vida. E esse caminho é através das legalidades que nós mesmos abrimos. Ou eu, ou alguém que mora na minha casa. Já aconteceu de chegar uma pessoa na sua casa que o seu cônjuge convidou e você nem estava a fim de receber aquela pessoa? Mas o seu cônjuge também tem autoridade sobre a sua casa, né? Aí aquela pessoa chegou e falou: puxa vida, eu nem estava querendo receber ninguém hoje, mas o cônjuge chamou, abriu a porta, a pessoa entrou e está lá, tomando um café, sentado na sua mesa. Você nem estava muito a fim de receber visita naquele dia. Mas, amém, né? Recebeu a visita, glória a Deus. Assim também na nossa vida espiritual, nós damos essas legalidades. Qual é a legalidade que nós damos? Eu não dou autorização nenhuma para o diabo entrar na minha vida. Eu não dou autorização nenhuma para o diabo entrar na minha casa. E aí a gente fala isso, né? Quem é que deu autorização para o diabo entrar na sua casa? Levanta a mão, fala amém. Ninguém, né? Você não abriu o portão da sua casa e falou: ô diabo, pode vir, pode entrar, toma esse preguinho. Alguém? Ninguém fez isso, né? Mas como então que ele pode entrar na sua casa, na sua vida de forma legal, se você não permitiu que isso acontecesse? Porque as legalidades que o inimigo precisa não é necessariamente falada. Amém? Não é necessariamente você falar: olha, diabo, faz o seguinte, vem aqui no meu casamento, pode fazer o que você quiser. Vem aqui nos meus filhos, pode fazer o que você quiser com a vida dos meus filhos. Vem aqui nessa área financeira minha aqui, Pode fazer o que você quiser na minha vida
financeira, a gente faz isso? Não, a gente não faz. Mas sabe o que a gente faz? A gente peca. E quando nós pecamos, o diabo encontra legalidade para entrar na nossa vida através dos nossos pecados. Quando nós não perdoamos e guardamos mágoa no nosso coração, e as pessoas acham até bonito hoje em dia falar sobre não perdoar. Fala, quem perdoa é Deus, eu não perdoo. O inimigo também acha legalidade para entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. E aí tem áreas da sua vida que você olha e fala, parece que essa área não vai. Porque existem legalidades que precisam ser rompidas nessa área. Mas cuidado, gente, com essa pregação. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui para pessoas inteligentes, que vão saber discernir o que eu estou falando. Até mesmo os adolescentes aí vão conseguir me entender. Nem tudo é o diabo também. Tem hora que a gente precisa tomar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. Para de colocar tudo nas costas do diabo. Existe mundo espiritual? Existe. Existe e ele é muito sério. Mas tem coisa que é falta de vergonha na cara nossa. Que a gente deixa de fazer o que precisa ser feito. Aí as coisas não acontecem do jeito que tinha que acontecer. E aí a gente fala, ai, o diabo tá furioso na minha vida. Não, o diabo tá furioso na sua vida nada. O diabo tá nem aí pra você porque você tá fazendo o serviço dele. A mulher atormenta o marido até o último e vai ao diabo. O diabo chega nem perto de você, filho. Tá com medo de você. O marido atormenta a vida de todo mundo, faz só o que dá na cabeça. Vive no bar. É o diabo. É o diabo nada. É falta de vergonha na cara. Então tem um lado espiritual? Tem. Precisa ser rompido. Mas tem coisa que é a nossa vergonha na cara que a gente precisa fazer. Amém? Então tem o espiritual? Tem. Mas tem o nosso lado humano também, que a gente ainda está nessa terra. Amém? Somos seres humanos. Então, aquilo que é espiritual, eu vou lutar de forma espiritual. Como que eu luto espiritualmente? Através da oração, da busca e da presença. Agora, adianta eu ir lá e orar? Ficar 3 horas orando. Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, abençoa meu marido, minha esposa. Abençoa, Senhor, meu trabalho. Abençoa minha vida financeira. 3 horas de oração todo dia. Sai do quarto de oração. O primeiro filho que cruza para mim, vai lá, você vai tudo. Vai lá nessa casa. Não me ajuda. Tudo bem, Não adiantou você ficar 3 horas orando? Você acabou de sair xingando todo mundo. O marido fala bom dia, você vai, bom dia quê? Você não faz nada, não prestava, vagabundo. Adianta? Vai ficar 3 horas orando pelo seu marido? Se você não é uma bênção na vida do marido, o marido também. Adianta ficar orando pela vida da esposa? Abençoa a mulher, a família. A mulher fala, ai, vai fazer a unha. Quem fazer unha? Pra que isso? Não dá um presente, não faz carinho, não conversa. E aí, vem pra gente. Ah, pastor, nós estamos com um problema, já orei, mas o inimigo está furioso. Não é só oração. E é isso que o apóstolo Paulo fala no texto. Quer ver? Porque ele fala assim, no verso 12, pode colocar para mim Efésios 6:12. Ele fala sobre essa luta contra o Espírito. Amém? Ele fala que a nossa guerra é espiritual. Só que ele continua falando. Então, se você sabe que a guerra é espiritual, você vai fazer o quê?
esperar e deixar? Não. Aí ele dá o direcionamento, se revestir. Verso 13, por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, batalhando até o final. Permanecereis inabaláveis e sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo a cintura da verdade e vestindo a couraça da justiça. Aí eu falei do serviço, né? Pede para Deus abençoar o trabalho, vida financeira. Na primeira oportunidade que tem de pegar 15 dias de atestado, está lá, ó. Atestado. Ah, que você tem? Ah, tô com gripe. Mentira. Como que você quer que a sua vida seja uma bênção? Você mente para todo mundo. Engana. Todo mundo conhece alguém assim. Não é só eu, não. A pessoa reclama, mas não faz o que precisa ser feito. Se revista-se em volta da cintura com a verdade, vestindo a couraça da justiça. E ele vai falando a armadura de um soldado. Temos que falar a verdade, ser verdadeiro, ser justo com os outros. Isso é o que a gente precisa fazer quando a gente sai da oração. Não adianta só você orar. Se você sai da oração contando mentira para todo mundo, escondendo perfume novo no guarda-roupa, falando para o marido que já tinha. Eu nunca fiz isso, viu? Eu mandei dar glória para vocês, não é para mim não. Viu? Nunca fiquei escondendo nada, não. Sapato, comprar sapato novo. Ah, nossa, você não repara, esse sapato tá aí, ó. Tá nada. Os homens também fazem isso, viu? Leva o carro no mecânico. Ai, precisa arrumar. Aí, a parte do mecânico que precisava arrumar ficou R$500, mas ele mandou colocar um negocinho aqui, negocinho ali, negocinho ficou 1.000. Não, porque precisava arrumar, precisava nada. É detalhezinho que ele fez que quis fazer para ficar bonito. Porque o negócio da mulher é sapato, o negócio do homem é o carro. É ou não é? Contar mentira. Tá mentindo. Tá escondendo. Como é que vai ficar? O casamento vai ficar bom desse jeito? Com mentira. Entre os filhos também. Pais e filhos também. Ser sincero, falar a verdade. É ou não é? Como que o seu relacionamento vai ser bom com os seus filhos? Se você não age com justiça, você não trabalha com a verdade no seu trabalho. E ele continua falando: calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Que Evangelho da paz que nós estamos buscando? Se muitas vezes a gente só vem para a igreja para pedir e não estamos nem interessados no que Deus realmente quer falar conosco. Estamos mais preocupados com a pregação da prosperidade, da bênção e da cura do que realmente com o Evangelho. A proteção do Evangelho da paz. Sabe onde o apóstolo Paulo estava quando ele escreve essa carta? Preso e pregando. E nós, muitas vezes, com a nossa liberdade, reclamamos. Em vez de falar bênção para as pessoas que não são crentes, a gente reclama mais do que a pessoa que não tem Deus. A pessoa olha para a nossa cara e pensa, porque não tem coragem de falar, mas pensa, para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. O apóstolo Paulo estava preso e pregando. Usar igualmente, embraçando-se do escudo da fé, com o qual podeis apagar as secas inflamadas do maligno.
Escudo é proteção. Amém? Não quer dizer que porque você está na igreja, o inimigo não vai se levantar contra a tua vida. Não quer dizer que você não vai ser flechado. O inimigo vai lançar setas, flechas, inflamadas, para te derrubar, para te destruir, para te ferir. Mas qual vai ser seu escudo? A sua fé. Sabe qual é a maior seta que o diabo lança contra as nossas vidas? Você não é crente? Cadê seu Deus? Está passando por um problema, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade? Cadê seu Deus? Cadê seu Deus? Você não é crente? Cadê sua fé? Por isso o escudo é da fé. Porque a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, nos protege quando nós somos alvejados pelo inimigo. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, quando tudo estiver contrário àquilo que nós acreditamos, esperamos, queremos e oramos, nós temos que colocar na nossa cabeça o quê? A salvação. Onde o apóstolo Paulo estava? Preso, acorrentado. E o que é que estava em sua cabeça? A sua salvação. E a salvação das pessoas. Ele queria focar naquilo que era eterno. Porque ele estava aprisionado, ele sabia que o destino dele seria a morte. Porém, ele sabia para onde ele iria quando tudo passasse. E ele sabia que ele não morreria enquanto ele não cumprisse tudo aquilo que Deus tinha para ele. E ele ainda preso, escrevendo essas instruções para nós. Instruções que ficaram para nós até hoje. Para nós entendermos, nós precisamos buscar a Deus em oração. E aí ele fala: orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Todos os santos não é os santos feitos de barro. Todos os santos somos nós, eu e você. Orar uns pelos outros, orar pelos seus amigos, orar pelos seus irmãos em Cristo, orar pelos seus filhos, orar pelo seu cônjuge, orar pelos seus pais. Orar por todos e perseverar em oração, buscar em oração pela vida de todos, amém? Orai do mesmo modo por mim, ele fala. Ele estava preso e fala: orem por mim, para que quando eu falar seja me concedido o poder da mensagem, a fim que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ele diz aqui que ele está preso em correntes. Isso não é espiritual. Ele não está falando espiritual nesse momento, ele está falando do físico. Ele está fisicamente preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, seja usado para falar como me cumpre fazer. Ainda preso, ele estava cumprindo o seu propósito. E nós, com a nossa liberdade, estamos perdendo tempo com coisas vãs e não estamos cumprindo o propósito do Senhor. E é interessante esse texto quando ele fala: orar com toda humilde insistência. Orai em todas as circunstâncias. Orai em espírito. Que o nosso espírito esteja o tempo todo clamando pelo Senhor. Ainda que você não vá para o seu quarto, ainda que você não vá para o seu cameion, ainda que você não vá para um lugar fechado, isolado, ainda que você não esteja no seu momento a sós com o Senhor, mas em espírito o tempo todo, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, enchendo a sua mente e o seu coração de tudo aquilo que é santo. Amém? Orando o Espírito. E tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração. Vigiar fala sobre cuidar daquilo que você está orando, continua zelando por aquela palavra. E orar
uns pelos outros. Ora, continue insistindo, porque eu me lembro de cada período da minha vida a importância das minhas orações. Eu me lembro desde criança das minhas orações. Eu me lembro a primeira vez que eu consigo perceber que eu estava orando. E como isso foi importante na minha vida. Eu me lembro eu ainda criança, católica, dentro de uma capelinha na beira do mato, eu mais uma senhorinha e a minha irmã, rezando um terço. Quem já rezou um terço sabe que é cumprido. Só que na minha angústia de criança, aquilo para mim não era suficiente. A minha alma clamava pelo Senhor. Eu estava passando talvez um momento muito difícil da minha vida ainda criança, porque criança também passa problema, viu, gente? A gente como adulto, a gente acha que problema de criança não é problema. Criança, por quê? Porque nós temos memória da nossa infância de coisas tão boas e tão maravilhosas que a gente fala, ai, que saudade da infância. Quem não tem esse sentimento? Ai, que saudade. Na verdade, você tem saudade porque você não sabe pagar as contas. Hoje em dia você tem que pagar as contas. Você tem saudade dos boletos que você não precisava pagar. Mas lembra de você criança. Lembra que você também se angustiava. Lembra que você também tinha problemas. Que hoje você olha e fala, nem era problema, mas era. E eu, com meus problemas de criança, eu lembro que eu precisava de socorro de Deus. Eu precisava de acalmar meu coração. E eu lembro que eu queria falar com Deus, mas eu não queria só Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu queria algo mais, eu queria falar com Deus diretamente. E aí eu peguei o tercinho, peguei aquele crucifixo e eu falei bem baixinho para Jesus no crucifixo. Eu devia ter uns 7 anos. Jesus, eu quero falar com você. E automaticamente naquele momento o Espírito Santo de Deus falou comigo que Jesus não estava naquele crucifixo, mas que Jesus estava comigo e que Jesus estava me ouvindo. Mas a forma como eu tinha aprendido até aquele momento era através daquele crucifixo, porque ou Jesus estava pendurado na parede ou estava ali. Mas eu entendi no meu espírito que Jesus estava me ouvindo, e ali eu orei. E eu falei com Deus, e eu saí aliviada da minha oração, porque eu sabia que Deus tinha me ouvido. Ouvi o clamor, então ainda como criança, eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. E foram passando os tempos. Eu com 10, 11 anos eu me converti, virei crente. Comecei na igreja evangélica, e o meu maior clamor, o meu maior desespero era ver a minha família salva, era ver a minha família na igreja. E eu lembro muito nessa época, dos meus 11, 12 anos até os meus 18 anos, orações contínuas e insistentes para Deus salvar a minha família. Eu orava diariamente, constantemente, firmemente: Senhor, salva minha família, Senhor, salva minha família, Senhor, salva minha família. Era diário. E as minhas orações foram ouvidas. Demorou muitos anos. Mas hoje, principalmente, os meus pais são evangélicos, são crentes, são salvos, são ganhos do Senhor, eles estão lá nos caminhos do Senhor. Só que demorou anos para que essa oração fosse atendida. Mas eu lembro. E hoje, quando eu vejo, eu sei que foi a resposta das minhas orações. Eu tenho essa convicção, essa certeza de que se hoje os meus pais estão lá na igreja, que eles estão, foi por causa das minhas orações. Eu me lembro da minha adolescência, de uma oração que eu fiz, e Deus ouviu. E tem oração que a gente faz, e Deus ouve, e a gente não queria nem que Ele tivesse ouvido depois que a gente ora, não é? Aí eu vou falar agora para os adolescentes. Foi uma oração que eu fiz na minha adolescência. Sabe aquela fase da adolescência que dá uma inquietação no adolescente de querer namorar? Parece que tudo não sabe namorar. Eu passei essa fase também, viu, gente?
Faz um tempinho já, eu passei por essa fase também. Eu queria namorar, queria ter um namorado. Todas minhas amigas estavam namorando e eu queria ter um namorado. E aí namorava, as meninas namoravam, e eu queria também um namorado. E aí eu orei. E eu sempre tive um jeito, não se espante, muito despojado de orar. Eu sempre falei com Deus de uma forma muito espontânea. Então eu fui orar e falei, Senhor, tá todo mundo namorando, eu também quero namorar. Eu quero um namorado para eu sossegar, de ficar querendo achar namorado. Então eu quero namorar para sossegar. E falei desse jeito. O que Deus me deu? Um namorado para eu sossegar. Arrumei um namorado. Ele me fez passar tanta vergonha, tanta raiva. Em 2 meses, né? 2 meses. Detalhe, 2 meses que eu só via ele de domingo. E sabe aquela pessoa que te humilha no máximo? Não assim, não teve agressão, não teve nada. Mas assim, do mesmo jeito que apareceu, ele foi embora, não terminou comigo, ele só sumiu. E aí as pessoas ficavam, e aí fulano? E aí fulano? E aquilo foi para mim uma vergonha tão grande, mas tão grande, que eu falei, Senhor, eu já entendi. Agora eu vou esperar. E aí realmente eu sosseguei. Então Deus me deu um namorado para eu sossegar. Eu sossegar e falar vergonha na cara e parar de ficar olhando para todo mundo e querer caçar um namorado. Eu devia ter uns 14 anos nessa época. E aí eu esperei pacientemente do Senhor até Deus colocar uma bênção na minha vida mesmo. Que aí sim, o pastor, né, chegou na minha vida, glória a Deus, para se tornar meu namorado, meu noivo, meu marido, e também com oração. Que daí, do jeito que eu orei, ele chegou na minha vida. Eu tinha um papelzinho que eu escrevi e guardei no meio da minha Bíblia como eu queria que fosse o meu namorado, porque daí eu parei de ficar caçando namorado, né? E eu escrevi lá, moreno, alto, músico, coloquei lá. Aí ele fingiu que tocava contrabaixo só para cumprir lá, sabe? Para dar o cheque. Músico, coloquei lá, que eu queria tudo que eu queria que fosse. E aí eu esqueci, ficou no meio da Bíblia. Eu só fui achar esse papelzinho de novo quando eu casei. E quando eu casei, eu olhei aquele papelzinho e falei, olha, é do jeito que eu orei, nem lembrava mais, e foi. Então, as nossas orações são ouvidas. Só que aí basta orar? Não. Nós precisamos zelar também pela palavra. Nós precisamos também fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. Porque as coisas vão acontecer. E nos colocarmos debaixo da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós oramos. Aí a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. No nosso tempo. Porque eu devia ter orado para Deus antes, né? Falando, Senhor, eu quero um namorado para se tornar meu marido, para ser uma bênção na minha vida. Não, eu orei para Deus dar um namorado para eu sossegar e deu um namorado para eu sossegar. Para passar tanta raiva, tanta vergonha, que eu não queria saber mais. Tá bom, Senhor, eu já entendi. Até chegar realmente a pessoa que alegrou os meus dias, que realmente veio. Aí, ó, o detalhe, quando eu ia conhecer o pastor, a gente nem se conhecia ainda, mas eu ia conhecer ele e falei, Senhor, se esse é a pessoa, o homem que o Senhor vai colocar na minha vida para ser meu namorado, meu noivo, meu marido, o Senhor mostra. Aí Deus mostrou e estamos aqui, com muita oração. Amém? Então Deus responde às nossas orações. Só que nós precisamos também fazer a nossa parte. Em outros momentos da nossa vida, eu lembro de orações que eu fiz e que as coisas aconteceram através das orações feitas, de batalhas espirituais vencidas através das orações. Amém? Então tem coisas que nós vamos romper em oração. Mas a hora que você sair da oração é você ser o milagre e não esperar o milagre. Ai, o casamento não tá bom, não sei o quê.
é oração. A primeira coisa. Não tá bom, é oração. O meu trabalho é oração. Ore, que Deus vai responder. Todo mundo aqui que é casado já passou algum problema no casamento, sim ou não? Se for casado há mais tempo, então, já passou mais ainda. Sim ou não? E eu lembro de situações que eu já passei também no meu casamento, que eu só venci por causa da oração. Eu vou dar um exemplo. Um dia, eu grávida da Gabriela, e eu não sei o que aconteceu, que a gente começou uma conversa, que virou uma discussão. Sabe quando você não sabe de onde vem aquela briga? E aquilo não acabava, aquela discussão não acabava. E eu grávida, a gente já fica sensível grávida, né? E aquela discussão começou a virar, porque às vezes a gente discute, resolve, e acabou a briga, acabou o problema, acabou a discussão. Não é ruim discutir, o problema é quando a discussão vira uma briga, falta de respeito e você não resolve nada. Então, às vezes, discutir um problema é necessário para que ele seja resolvido, amém? Discutir o problema com respeito. Mas essa situação específica não resolvia e estava piorando. Sabe quando a briga começa pequena e vai piorando? E eu senti, naquele momento, a Yasmin era pequenininha e eu grávida, e eu senti naquele momento que aquilo não era nosso. Não está certo essa briga. Não tem motivo, não tem causa. Eu falei para ele, ajoelhei que agora eu vou orar. Nós ajoelhamos na cama e eu orei. Eu comecei a expulsar o demônio. Comecei a falar, sai em nome de Jesus. Você não tem autoridade na minha casa, você não tem autoridade no meu casamento, você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem autoridade. Eu comecei a orar, repreendendo, expulsando aquilo, porque eu senti que aquilo era espiritual. E eu orei e acabou o problema. Que era um problema tão grave que eu nem lembro mais o que era. Porque quando um problema é grave, você passa um problema grave, passa um tempo, você lembra do problema. Mas esse ficou no esquecimento, porque eu não sei o que era. Mas foi através da oração. Eu tenho certeza que aquele problema acabou. E aí, se eu parar para contar aqui, gente, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu contando situações onde eu orei e o inimigo vai ter me retirado. Onde eu orei e Deus fez o milagre acontecer. Onde eu orei e as portas se abriram. Orei, o inimigo caiu por terra, porque a oração é a nossa principal arma contra principados e potestades espirituais. Mas a oração também, ela vai fortalecer o quê? A nossa resistência física. Porque a gente é espírito só? Não. A Bíblia fala o quê? Que a carne é fraca. Então o que você precisa fortalecer? O teu espírito. Para que a tua carne resista às tentações. Então tá com problema de caráter, como eu disse, a vergonha na cara. Tá precisando tomar vergonha na cara? Vai orar. Não precisa falar desse jeito com Deus, não. Eu oro assim mesmo. Senhor, não precisa tomar vergonha na cara. Me ajuda. Mas você pode orar do seu jeito mais culto, clássico. Senhor, me ajuda a vencer as minhas limitações. Através da oração você vai se fortalecer. Tem algum pecado que você não está conseguindo romper? Algum vício que você não está conseguindo romper? Algum problema que você não está conseguindo romper? Coloque isso em oração. E você também, que é um cônjuge, tem algo que o seu cônjuge não está conseguindo romper? Ore por ele. Repreenda. Só que quando nós entregamos, como o pastor ministrou, se você entregou para Deus, não está mais nas suas mãos. Amém? Adianta você entrar no seu quarto e orar? Ai, Senhor, eu te entrego meu esposo, minha esposa, meus filhos. Ah, Jesus, eu te entrego, está nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você saiu do quarto, você cruza com
com o marido no corredor, chamando ele ir catar coquinho na descida, para não falar outra coisa. Adianta? Não adianta. Não adianta. Então ore, se posicione e veja Deus agir na sua vida. Amém? Jeremias 29:11, para a gente partir para o final. Eu não vou nem abrir aqui, eu vou ler ali que é mais rápido. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, para vos dar esperança e um futuro melhor. Segurem o versículo. Quem é que sabe os planos para a sua vida? É você que sabe? É você que vai falar porque eu sei que é melhor para mim. É você que sabe o que é melhor para você? É você que sabe o seu futuro? É você que sabe o seu destino? É você que sabe o que você tem que fazer, o seu propósito? Não é você. Então você precisa orar para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, amém? Porque Deus está falando, porquanto eu conheço os planos que eu determinei a teu respeito. E os planos de Deus para você é para te fazer prosperar, não para te dar prejuízo, não para te causar dor. Deus não tem um plano para a tua vida para te fazer sofrer e chorar. Os planos de Deus para a sua vida são para te dar esperança e um futuro melhor. Amém? Pode pular o versículo. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei atenção. Pode continuar? E vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode continuar? E eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. E eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar onde vos deportei, afirma o Senhor. Esse versículo ele está falando sobre te restaurar. Amém? Então ele fala, ele é que sabe os planos dele para você. Mas para isso você precisa orar e buscar qual é o plano de Deus para a tua vida. Mas você fala, mas eu orei, mas Deus não falou comigo. E aí no verso 3 ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está buscando a Deus, mas os seus pensamentos não estão em Deus. Você está buscando a Deus, mas a tua intenção não está em Deus. Você está buscando a Deus pelas suas vontades e pelos seus prazeres. E às vezes nós buscamos a Deus achando que Ele é o gênio da lâmpada. Só vai orar para pedir, já sabe tudo o que você quer. Você só vai lá falar, Senhor, ó, é assim, assim, assim. Amém? Estou esperando agora. Porque as coisas têm que ser do seu jeito. Só que aí em Jeremias ele fala, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Então você me busca e você vai me achar quando você me buscar com todo o teu coração, disposto a ouvir a minha vontade. Porque quando a gente vai para ouvir só o que a gente quer de Deus, Deus não fala. Sabe quando Deus vai falar com você? Quando você estiver disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para deixar Ele falar o que Ele quer para a tua vida. Só que nós não estamos dispostos. Porque o meu sonho é ser médico. Aí você vai orar esperando Deus falar que é para você fazer medicina. Só que o plano de Deus para você não é esse. O plano de Deus para sua vida é outro. Só que você não vai para a oração esperando ouvir o que Deus quer. Você vai esperando Deus confirmar o que você quer. Aí você fala, Deus não falou comigo. Deus não falou comigo.
Deus não falou mesmo. Porque você está com seu coração fechado nas suas vontades e nos seus desejos. Deus vai falar com você quando você abrir o coração e esperar Ele falar o que Ele quer para a tua vida. Ai, porque eu quero esse casamento aqui. É pessoa solteira, tá? Você já casou, já era. É esse mesmo que está aí. Não, porque eu quero esse casamento, essa pessoa. Só que não é essa pessoa que Deus tem para a tua vida. E aí você fica esperando Deus falar a respeito daquela pessoa. Olha, é aquela. Mas não é aquela. E aí Deus não fala com você porque você não está aberto a ouvir a vontade de Deus. Você acha que é só aquilo. Ah, porque eu quero abrir uma empresa tal na área tal. Eu quero abrir uma loja de roupa. Né, Kelly? E só vai esperando naquilo. Mas não é isso que Deus tinha para a vida. Era flores. Ah, mas Deus não fala, Deus fala. Chega uma hora que a gente ouve, Deus fala. Só que Deus só vai falar quando a gente estiver disposto a abandonar as nossas vontades. Sabe por que Deus não te ouve quando você ora pelo teu casamento? Porque você chega diante de Deus assim: Senhor, muda meu marido. Senhor, muda minha esposa. Senhor, muda meus filhos. O dia que você chegar diante de Deus e falar: Senhor, me muda, Deus fala com você. E Deus muda teus filhos, teu marido. Porque o problema muitas vezes não é o outro, é você. O problema muitas vezes somos nós. Só que nós queremos só que Deus mude o outro, que Deus faça no outro, que Deus opere no outro. E essa oração, mas eu oro tanto pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento, mas você está orando errado. E é por isso que Deus não fala com você. Porque no texto de Jeremias ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar Deus de todo o coração é se esvaziar de você mesmo e deixar Ele falar com você sobre você e não sobre o outro. Ah, mas o outro precisa. Ore pelo. Eu não estou falando para você orar pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ore sim pelo seu cônjuge, ore sim, mas ore também para que você seja quebrantado. Porque sempre que acontece alguma coisa na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento também, estou falando essa palavra porque é uma realidade na minha vida. Muitas vezes eu já fiz isso. A gente tem algum conflito e esse conflito não se resolve. Eu e o pastor, nós somos pessoas de opiniões diferentes, de opiniões fortes. Algumas coisas a gente até se acerta, né? Porque senão não tinha como ficar casado quase 20 anos. Mas tem coisas que a gente tem divergência de pensamento. E aí eu penso de um jeito, ele pensa de outro. E muitas vezes a minha oração é: Senhor, que o Senhor seja testemunha entre nós. E que seja feita a tua vontade. Que se eu estiver errada, se eu estiver errada, é muito raro de acontecer. Por isso quando eu vou orar, eu falo: Senhor, se por acaso eu estiver errada, me mostra o que eu estou errada. Porque eu bato o pé, eu sou teimosa. Quem convive comigo sabe que eu sou teimosa. Só que tem um problema, o pastor também é teimoso. Então aí eu corro para Deus e falo: Senhor, me ajuda, porque senão a gente vai se matar espiritualmente, tentando achar uma solução. Mas é abrir o coração e falar: Senhor, o que em mim precisa ser mudado? O que em mim precisa ser restaurado? Porque por causa da convivência com o outro, a gente fica tanto querendo mudar o outro, fazendo o outro, que a gente perde aquilo de mais precioso que a gente tem, a salvação. Então, antes de você querer mudar o mundo, tenha certeza de que você é um cristão genuíno. Tenha certeza de que não tem nada para consertar em você, para você querer consertar o mundo. Não se preocupe com a atitude dos outros, se preocupe com a sua atitude. Ah, mas o meu filho não tem atitude de cristão. Mas você vai ter. Ah, mas os meus pais não têm atitude de cristão. Mas você vai ter. Eu, no período que eu fiquei cuidando das crianças nas
salinha da igreja, isso há muito tempo atrás, a gente falava assim para as crianças: olha, porque não pode mentir. Aí as crianças falavam: meu pai mente. Olha, porque a bebida é ruim. Mas o meu pai bebe. Porque olha, não pode brigar com o coleguinha, mas o meu pai bate na minha mãe. Como que a gente ensina para uma criança que bater no coleguinha é errado se ele vê o pai bater na mãe em casa? Então nós temos que estar, isso na igreja, viu gente? Salinha da igreja, não é na escola não. Salinha de igreja. Como que nós queremos consertar o outro se a gente não consegue reconhecer em nós o que precisa ser mudado? Eu não estou dizendo que no outro também não tenha coisa que precisa ser mudada, tem também. Só que você não pode querer olhar só para o outro, tem que olhar para você também. E abrir o seu coração para Deus. Se você não consegue admitir que você está errado com o outro, admite para Deus pelo menos. Abre o coração e fala: Senhor, eu tenho minhas limitações e eu preciso de mudança. Nessa área, me ajuda. E se tem alguma área que eu não estou enxergando, me ajuda. E aí você vai ver Deus quando você orar por você. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. E para encerrar, Atos 1:8. Existe uma promessa de Jesus para as nossas vidas que diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus estava em Jerusalém quando ele falou essas palavras. Ele estava subindo aos céus. E ele disse aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque vocês receberão poder, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, o maior chamado que você tem é ser testemunha de Jesus, do poder de Jesus, dos milagres de Jesus. Aí ele fala: em Jerusalém, porque era o que estava mais próximo. Você vai ser testemunha de Jesus primeiro no que está mais próximo de você, que é a tua casa, que é a tua família. Depois aos seus vizinhos, na sua cidade e até aos confins da terra. Então essa é uma promessa, que você vai ser revestido de poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Sabe para que serve esse poder? Primeiro, para você vencer as suas limitações da sua carne. Eu não sei qual é a limitação sua da sua carne. Você sabe. E aí é você e Deus. A sua limitação da sua carne pode ser um vício, bebida, cigarro, droga. A sua limitação da sua carne pode ser pornografia, adultério, falar palavrão. A sua limitação da sua carne, eu não sei o que é, pode ser várias coisas. A sua limitação da sua carne pode ser mãos leves, pegar coisas que não te pertencem. A sua limitação pode ser ficar vendo mulheres que não precisa ficar vendo no celular, ou homens. A sua limitação da sua carne é você que sabe qual é a sua limitação da sua carne. Mas a palavra de Deus fala: você vai receber poder quando o Espírito Santo vier sobre você, e você vai romper com as limitações da sua carne. E quando você romper, você vai ter autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. E isso é uma promessa do Senhor para nós. Só que em Atos 2, põe para mim,
em um só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia em sua própria língua. Amém. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Amém? E é o mesmo Espírito que vai descer sobre mim e sobre você nessa noite. Amém? Antes de eu ir para a parte antes da gente orar, eu gostaria de passar um vídeo. Amém? Então quero que você preste atenção nesse vídeo.